Alô, estamos no ar, dia 22 de junho de 2012. Mais uma vez, o programa Pulando a Cerca, que é uma grande produção coletiva, não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura. A UniTV, o canal da UF, Universidade Federal Fluminense, pertence ao Brasil. Então, vamos começar rapidamente com um programa mais do que especial. O apresentador sou eu, Daniel Sutorianski, médico. Esse programa especial faz parte de uma série histórica, o tempo da ditadura militar no Brasil, a tragédia da ditadura militar no Brasil, quando esse país tornou-se um quartel cinzento e muito trágico. Vamos convidar hoje é a sequência de 1979 a 85, o fim da ditadura militar. 1979 foi o tempo, um ano da lei da anistia. Anistia, entre parênteses, uma anistia vendida, negociada para não anistiar os crimes, tortura, morte que houveram nesse trágico período. Então, de 79 a 85, vamos convidar duas pessoas excepcionais pela lucidez, maturidade. Doutor Modesto da Silveira, com 85 anos, e o deputado Afonso Celso, Afonsinho, com 90 anos. Vamos pular a cerca, por favor, devagar. Muito bem, então vamos lá. Vamos pular a cerca. Você pula primeiro, que você é mais ágil. Isso, Afonsinho. Pula. Pula aí, senta. Aqui. Então pulo eu, a Pulo. cerca também. Pula, Modesto pulou a cerca. Olha, é um grande prazer receber o Afonsinho, essa idade jovem de 90 anos, e o Modesto com 85, um pouco mais novinho. Então, você me permite, eu me sinto no dever de falar antes de você. Primeiro porque eu estou nessa sede do programa e fui colega, advogado do Afonsinho, que foi um advogado, grande líder de advogados e que foi um dos responsáveis pelas melhores reformas agrárias do Estado do Rio, a partir da melhor delas, que eu considero que foi a do Rio do Ouro. Além disso, ele é um homem do Estado do Rio, de Niterói. Ele foi vereador aqui, foi talvez o vereador mais importante naquele 1º de abril em que invadiram a casa, foi deputado estadual 2 vezes, tem 1000 histórias importantes, mas a mais importante é a dele mesmo, da vida dele, sobretudo do período em que ele foi sequestrado para morrer. Tanto assim que ele foi sequestrado no Rio de Janeiro e levado para São Paulo de forma clandestina, e todos esses casos, quando assim ocorreu, eles matavam o sujeito na tortura ou depois da tortura. E o Afonsinho foi uma dessas vítimas, de tal maneira que ele mantém no seu corpo muita sequela ainda. E como hoje é um papo sobre sequelas, ele é a amostra da sequela. Tem no corpo, é possível dar um flash aqui, por exemplo, olha aqui, veja as manchas, não sei se pega, está aqui os braços, quando ele ficou no pau de arara, nos braços, nas pernas,
E Os braços. e a parte quebrada do seu corpo foi recuperada pela medicina. Então, ele, por exemplo, clavícula quebrada, sei lá quanta coisa ele teve quebrado do seu corpo, mas aqui, por exemplo, não sei se dá para aparecer essas manchas aqui, onde ele ficava pendurado no pau de arara. Olha aqui, tudo isso aqui, as pernas a mesma coisa. E o corpo, não dá para ver porque foram ossos quebrados que se recuperaram. Acho o Afonsinho que foi um herói da resistência à ditadura, grande líder da esquerda, do PCB na época. Você foi do Comitê Estadual Central, se não me engano, né? E, enfim, um homem marcado para morrer e que felizmente não morreu, principalmente, eu acho, por causa da dona Pepem, a mãe dele, que fez um papel melhor do que o advogado dele, que fui eu. Papel excelente no plano humanístico e ajudou. Mas me permita lembrar uma coisa, não sei se você se lembra, Afonsinho, quando nós conseguimos libertar você. Eu fui com você à OAB do Rio de Janeiro, e lá, quando o conselho ouviu a minha exposição, mais de advogado e jurista, e ouviu o seu depoimento como vítima, advogado e vítima, eles ficaram tão emocionados que um dos conselheiros tinha sido ministro. Você lembra do Seabra Fagundes? Estava lá, ele ficou tão emocionado que ele, quase chorando, e os outros emocionados também, ele chegou a dizer assim: é por isso então que o Brasil já se tornou tão tristemente célebre por ter sido inicialmente um importador, agora produtor e desenvolvendo o know-how, e sendo agora exportador por causa das ditaduras, inclusive do Chile e as outras, e agora o Brasil se tornou exportador do know-how, da tortura, e este advogado, com tudo que mostra, é um exemplo disso. Você lembra disso? Afonsinho, vamos ouvir a tua voz. Não, aqui, pode falar com o microfone, sim. Pode, aqui, ó. Fala. O que você acha de tudo isso? O que você se lembra de mais grave, de mais sério do período? Bom, foi realmente um período que agrediu não apenas minorias, mas agrediu coletividades muito grandes. Eu era advogado sindical, era advogado delegado aos seus principais sindicatos de Niterói e também do Rio de Janeiro. E nessa qualidade eu fui, agredidos também por isso. Fui agredido também por isso, pelo fato de que eu, como profissional, era um profissional integrado, ligado diretamente àqueles que eram agredidos, que eram presos, torturados e desaparecidos, como muitos amigos nossos, colegas de atividade profissional, desapareceram também, né? Porque foi um período realmente de grande violência, de grande angústia, não apenas para os próprios que eram agredidos, como também pelos familiares e pela sociedade em geral. De modo que foi realmente um período agudo de agressão policial à sociedade, o período da implantação da ditadura militar. Afonsinho, eu soube que você, quando vereador, quando a polícia da ditadura entrou na Câmara, você foi o único tiro que houve para a resistência no Brasil. Você deu o único tiro Tiro pro ar como símbolo, não é? Como é que foi? Você se lembra do tiro? Bom, eu me lembro que chegou aquele grupo de militares e cercaram a Assembleia.
E eu estava dentro ainda da Assembleia e me apresentei naquela plataforma da própria Assembleia e denunciei a violência que estava havendo quando uma série de deputados que tinham sido caçados, eu inclusive, e que foram agredidos fisicamente nas prisões em que estivemos. De maneira que foi realmente um momento que se marcou, não apenas pelo protesto, mas pela exibição da violência que nós mostrávamos. E o tiro? Tiro, você chamou atenção um tiro para o ar, uma coisa? Dizem que você deu? Não tirei ninguém, entre mortos e feridos, todos foram salvados ilesos, mas eu fiz um tiro de protesto. Resistência. Demos um tiro e houve um grande tiroteio em frente à Assembleia, porque a polícia tinha chegado e estava solidária com a nossa posição. De maneira que a polícia se manifestou também de maneira ostensiva contra a ação da ditadura, tendo caçado e aprisionado e espancado vários parlamentares no Brasil todo. Afonso, você falando disso, estou me lembrando. Hoje de manhã me telefonou uma menina que chegou de São Paulo, uma garota de 20 e poucos anos, filha de um advogado importante também que atuava na sua área, que era uma área mais sindical, defesa do trabalhador, né? Você lembra do Cantal, Wellington Cantal, que era presidente da OAB da Baixada e que foi preso quase na sua época, pertinho da sua... Preso não, ninguém era preso, era sequestrado como você foi. Ele também foi sequestrado, foi todo quebrado e de tal maneira, ele também ia morrer. Mas, felizmente, como ele era uma pessoa muito conhecida, tomou-se conhecimento, a mulher dele me procurou, eu fui advogado dele também, como fui advogado de uns 20 advogados perseguidos políticos. Pois bem, ele escapou também, depois teve que ir para o exterior para não morrer aqui. Quando ele conseguiu soltá-lo, ele foi para o exterior e, ao voltar mais tarde com a anistia, ele não podia voltar para o Rio, corria risco ainda. Aí foi para São Paulo. Para sorte nossa, ele teve mais 2 filhas lá em São Paulo, brilhantes, brilhantes. Uma delas chegou aqui hoje ao Rio, me telefonou, eu queria até trazê-la ao programa, porque ela é muito simbólica. Infelizmente, ela não foi liberada para isso. Então, Modesto, já que você falou no tempo da anistia, e o programa hoje é o fim da ditadura, de 79, a anistia até 85. Vamos continuar falando desse período, você e o Afonsinho, e depois, outro programa, vamos terminar com a sequela da ditadura até hoje. Mas hoje é 79 a 85. Muito bem. Anistia. Sequela. Está aqui um modelo de sequela, né? Um homem que carrega as marcas no corpo, na alma, na lembrança, esse período de sequela. Mais que isso, se a gente for levantar aquele período e as sequelas daquele período, é uma coisa terrível. Dá vontade até de enumerá-las. Mas olha só, Modesto, desculpe. Hoje é 79 a 85, esse período. Depois, a sequela. Você tem alguma vivência, história, como a Afonso, 79 a 85? 79, 85, 79 foi o ano em que nós conseguimos aprovar a lei da anistia. A partir daí, o crescendo democrático foi rápido, né? Foi muito mais rápido, já agora com o governo Figueiredo, que terminou seu mandato em 85, com o Tancredo já, né, sendo eleito, ainda indiretamente, sendo eleito presidente da República. Nesse período, portanto, eles estavam, primeiro, não podiam estar sequestrando e torturando ou matando como faziam até ali. Então, o que eles começaram a fazer? Terrorismo. Vê se você se lembra.
Foi exatamente em 79, quando saiu a anistia pelo Congresso Nacional, e eu fui um dos encaminhadores do processo de votação dessa lei 6683 de 79. Pois bem, naquele mesmo ano, o terrorismo de Estado aumentou violentamente, de tal maneira que, além das bombas soltadas, postas nos jornais, que faziam qualquer uma forma de oposição. E, além disso, a bomba da OAB, bomba na ABI, bomba na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, bomba por todo lado, bomba na W3 de Brasília, quase toda a banca de jornais que exibia alguma coisa que desagradava aos terroristas de Estado, eles explodiam a banca lá em Brasília, e, mais até do que isso, chegaram a preparar um terrorismo que iria matar milhares e milhares de pessoas, mas que, infelizmente, houve um dedo poderoso que fez com que o tiro saísse pela culatra e os terroristas fossem mortos, no caso do Rio Centro. Não sei se você se lembra que aquele terrorista, o capitão, depois foi promovido a major-coronel, aquele capitão, junto com o sargento, eles cometeram um erro técnico na bomba que eles iam implantar, lá no Rio Centro, onde haveria a comemoração do 1º de maio, que é o Dia dos Trabalhadores, que você simboliza como advogado dos trabalhadores. Pois bem, então, na noite de 30 de abril, na madrugada de 30 de abril para 1º de maio, eles foram botar a bomba para culpar a esquerda em geral, os comunistas, e sair por aí metralhando, matando todos, exatamente como queria o brigadeiro Bournier da Aeronáutica, e também, cujo plano saiu pela culatra, pelo heroísmo e decência do capitão Sérgio Macaco. Pois bem, lá também houve um tiro pela culatra, explodiu no colo, morre um e afeta o outro. E aí, é claro, a corrida deles foi para cobrir o terrorismo deles, tentar culpar os que lutavam pela democracia, a esquerda em geral, né? E daí em diante foi isso, naquele desespero em que o Geisel e o Figueiredo tinham entrado junto com o Golbery num projeto de saída mais suave para eles do processo de ditadura, né? Mas aí nem conseguiram, porque o terrorismo estava no ar e a direita dentro das Forças Armadas praticou aquela loucura toda. E interessante é que eu acabo de receber um livro de um deles, e um deles escreveu um livro agora com esse título, Guerra Suja, isto é, Memórias de uma Guerra Suja, escrita por um dos terroristas chamado Cláudio Guerra. Cláudio Guerra Suja. Ô Modesto, olha só, desde o dia 31 de março de 64, o embaixador norte-americano, Lincoln Gordon, tinha um total controle da situação no Brasil. Realizou a Operação Brother Sun. Era trazer a esquadra americana para tomar conta se houvesse alguma resistência. E tomou tudo. O general Castelo Branco foi totalmente avisado dessa operação. Tudo era controle com o Castelo Branco. Todo mundo sabe disso. O final da ditadura militar, houve um golpe estratégico para continuar a ditadura militar numa forma mais branda, a anistia. Não anistiou coisa alguma, ninguém foi preso por torturar, nenhum chefe militar foi preso,
e a ditadura continuou firme e forte. A elite continuou firme e forte. O poder econômico na multinacional continuou firme e forte. Essa estratégia, o que é a opinião, o Afonso atua, que Golbery fez para maquiar a ditadura e continuar essa ditadura até hoje, foi uma estratégia de maquiar essa tortura, morte, desaparecimento, sem querer deixar nenhuma marca. Qual é a tua opinião? Esse período você colocou com um terrorismo de Estado. O terrorismo de Estado, na minha visão, era para hiperdimensionar e depois desmanchar e sumir todos os crimes da ditadura. Afonso talvez pudesse dar alguma opinião, se tiver uma opinião a respeito disso, se você já analisou e pensou a respeito, Afonso, você tem uma opinião sobre isso, aquele final, essa transição da ditadura para o processo? Claro que tem a opinião. Você tem uma opinião. Se tiver, diga. Olha, realmente eu pensei pouco durante a ditadura a respeito do que estava havendo de violência, porque nós não tínhamos acesso a essas informações. Meio que estávamos vivendo das informações dadas pela imprensa. E a imprensa, embora tivesse tomado formalmente uma posição bem progressista, bem hostil à ditadura, aos crimes da ditadura, ela tinha que se manter dentro de um determinado limite, sob pena de ser também ela diretamente atingida. De maneira que nós vivemos, naquela época, um período de cala-boca, porque muita gente estava sendo liquidada à medida que fazia seus protestos. Afonso, eu tenho um pouco mais opiniões até, então, talvez, do que você, porque eu continuei vivenciando esse processo até hoje e pesquisando, né? Qualquer coisa que sai, sobretudo deles, o que eles declaram, tentando camuflar crimes, mas tendo que revelar outros. Então, eu venho acompanhando isso até para ajudar uma coisa muito importante, que é a memória. Sobretudo, criar a Comissão da Memória para que sobre a verdade que foi criada, para ajudar o quê? A gente deslindar o que foi a história do Brasil nesse período, né? Então, eu venho acompanhando e a minha opinião é a seguinte: é claro que o golpe militar foi dado não pelos militares, mas com a cobertura, ajuda e organização e coordenação civil do grande empresariado, não todo, mas de grande parte do empresariado, montado um apoio que os americanos deram, sobretudo à CIA, e o que você mencionou é real, todos nós sabemos hoje, tem documentos provando isso, em que eles mandaram a 4ª Frota em 64 para invadir o Brasil, coisa que eles nunca tinham feito, invadiram a América quase inteira muitas vezes. Mas o Brasil não tinha invadido nunca. Iria ser invadido em 64 se os golpistas internos, civis e militares, tivessem alguma dificuldade. Como não tiveram tanta dificuldade, eles não precisaram invadir, mas a Armada estava aqui no litoral brasileiro, em frente ao Espírito Santo, Rio de Janeiro. Pois bem, é claro que esses civis que não só apoiaram, financiaram, entregaram instrumentos, e às vezes instrumentos do golpe, da tortura. Eles até participavam, muitos deles, do prazer de torturar, e até esse caso nós sabíamos por outras fontes. Este aqui fala de alguns deles que tinham prazer de participar, apreciar
e até participar da tortura de pessoas, com nomes deles aí, de muitos deles. Pois bem, então é claro, hoje não há nenhuma dificuldade em se entender, e o interesse, claro, o interesse de fazer um capitalismo ainda mais brutal, de tal maneira que esses grandes empresários tivessem o lucro que bem entendessem, né? E realmente tiveram, porque entregaram a eles o que bem entenderam. Tanto que eu estava conversando com ele agora há pouco, um dos grandes empresários americanos que vieram fazer o que quisessem aqui foi um tal de Daniel Ludwig. O Ludwig, que com o projeto chamado Jari, é uma coisa vergonhosa. Eu questionei o diretor do projeto Jari no Congresso, criamos uma comissão, depois uma subcomissão, e eu fui na comissão ao projeto Jari para ver os absurdos que eles praticavam, poderiam praticar, não só livremente, mas com o apoio da ditadura, e envolvendo os interesses do Brasil para explorar até a última gota do que pudesse, e para escrever e saber as coisas que ele praticava ali, não só ele, outros também, mas no caso dele eu tive que fazer pesquisa através de bons amigos pesquisadores nos Estados Unidos, e eu pesquisando daqui, e depois eu pessoalmente indo ao grande paraíso fiscal, Suíça, para pesquisar lá o que se refere ao projeto Jari do Brasil, e esse Ludwig, que era o grande explorador apoiado pela ditadura brasileira. E esse ditador era uma coisa tão impressionante, Daniel, que quando ele vinha ao Brasil, ele não pedia audiência ao presidente e ao ministro, não. Ele marcava entrevista para os ministros e para o próprio presidente, dizendo, estarei aí tal dia e posso recebê-lo tal dia e tal hora. Era assim, ele dava ordens por cima, porque tinha todo mundo na mão. De que jeito, de que forma, né? Era um simples homem mais rico do mundo, que fazia o que ele queria pelo mundo, e tem uma história, e eu próprio escrevi a história dele num livro chamado Ludwig, Imperador do Jari, e que quando saiu se esgotou de maneira assim, poucas semanas esgotou. E a história é tal que não pôde nem ser tirada outra edição, mas é a história longa, não vamos lá. Então... Olha só, nesse período, o fato mais importante, na minha visão, além do terrorismo do Estado, é a lei da anistia. A lei da anistia foi aprovada para não anistiar ninguém, não revelar nenhuma história, nenhum crime foi julgado, e isso chamou-se lei da anistia. É um terrorismo, uma marcha fantástica, não poder ninguém revelar a sua história, o país não poder revelar a sua história, e até hoje isso está em vigor. A Comissão da Verdade vai ficar na lei de anistia de 79. Isso é um marco terrível. Teve o período de morte, tortura, desaparecimento, e uma lei de anistia que tapava tudo. Qual é a tua visão? Você participou disso? Participei até nessa altura, naquele período, e para esse efeito eu fui deputado federal, como você me ajudou a eleger. Pois bem, tudo que eles queriam, sonhavam e estão conseguindo é o seguinte: tudo bem, a redemocratização é inevitável, mas é evitável que qualquer dos criminosos da ditadura seja punido. Então tem que prorrogar isso. Se não conseguir a igualdade da anistia, der para um lado e outro, se não der, pelo menos que se eternize a discussão até que todo mundo tenha ido para o seu paraíso ou o seu inferno. Pois bem, e é o que está acontecendo. Se você pegar a lista de algumas centenas de assassinos e torturadores da ditadura,
os mais velhos, os que eram já coronéis ou generais, praticamente já morreram todos. Os delegados, restam poucos, como esse aqui que está vivo, também restam poucos. A maioria era homem maduro, como o golpe foi em 48 e a ditadura acabou em 85, né? Então todos ou morreram ou estão muito velhos. Tudo que eles querem agora é mais algum tempo para morrerem os últimos. Depois que morrerem os últimos, podem condená-los à eternidade da cadeia, né? E é o que eles estão tentando fazer e temo que consigam fazer em grande parte. Comissão da Verdade tem a sua burocracia, foi nomeada, está atuando, e espero que bem, porque os que eu conheço da comissão são pessoas boas, corretas, de bem, e que vão fazer vir à tona a verdade. Mas quando ela vier a verdade, e se alguma iniciativa for tomada para que essa verdade dos crimes comuns for revelada, esses homens ou já morreram, ou estarão moribundos. Não haverá, eu creio que não haverá nenhuma punição para aqueles que sequestraram, torturaram, estupraram, roubaram. E, aliás, esse cara aqui ele conta até da roubalheira. Ele diz que, por exemplo, o Sérgio Fleury, que foi o delegado mais assassino, talvez, de toda a ditadura, o Sérgio Fleury, já em 1970, já estava muito rico, já estava riquíssimo. E não só ele, muitos outros, por não só roubar os sequestrados, mas por roubarem o Estado e explorarem os empresários que financiavam a tortura, né? Eu mesmo conhecia até uma série de carros que a indústria automobilística dava para os DOPs e DOI-CODs, São Paulo, Rio de Janeiro, onde quisesse, e dava em série assim, ó, 10, 20, 50 carros automóveis, para cada membro da tortura tivesse liberdade e conforto, não faltava dinheiro nem meios para que eles fizessem o que quisessem. Cada um deles era um legislador. Cada um deles era um assassino e legislava a seu favor. De tal maneira, existe até uma famosa lei chamada Lei Fleury, você já ouviu, né? A Lei Fleury, que criava condições de, se ele viesse a ser preso, se ele viesse a ser apanhado, não ser preso, sair logo. Pois bem, essas coisas todas foram preparadas por ele, e de tal modo que eu acredito que nenhum desses grandes assassinos de crime político, crime comum, sobretudo pelos crimes comuns, dificilmente será. Ficam aí falando, fazendo coisas, os nomes famosos que todo mundo conhece e sabe, sei lá, Brilhante Ustra, Fiuza, todos esses nomes que todo mundo conhece, e que estão vivos, os que estão vivos, também não serão punidos, a não ser que a Comissão da Verdade seja muito ajudada de maneira rápida, e quem tiver dado concreto verdadeiro, ajudar a remeter e se dispor a cooperar. As Assembleias Legislativas, as próprias câmaras de vereadores, as autoridades e pessoas que, como você, é uma história viva e uma prova concreta e abstrata. Já que você falou que o Afonsinho é uma história viva, Afonsinho, qual foi a coisa mais difícil que você enfrentou nesse período da ditadura? A coisa mais difícil? As limitações que a gente tinha nos contatos com personalidades que a gente sim sabia que eram progressistas, eram esclarecidas, estavam dispostas a ajudar, mas que a gente não tinha acesso a essas pessoas, porque a ditadura os mantinha sob controle. Um episódio que você viveu, nesse tempo. No sequestro, você viveu horas muito difíceis. Lá no sequestro, naquela casa clandestina de São Paulo,
Você me contou na época, não sei se já esqueceu, mas você me contou momentos dramáticos de ameaças e de perspectiva clara de que poderiam te matar lá naquela, não sei se era uma fazenda ou uma casa fora da cidade. Conta isso. Conta o que você se lembrar. Sinceramente, alguma coisa, muita coisa eu não me lembro mais. Não só porque é natural esquecer muita coisa, e a gente também faz o possível por rapidamente afastar a presença na nossa cabeça e na nossa ação de medidas contra a ditadura. Nós não tínhamos condições de fazer, né? Mas, de qualquer maneira, nós tínhamos passado pelo período de tortura e sequestro, etc. Alguma coisa nós fizemos em benefício da denúncia desses fatos, mas muito pouca coisa. Mas você me... Afonsinho, qual foi a coisa que mais te emocionou na vida? Qual foi a tua maior emoção na tua vida? É difícil, não é fácil não, porque houve muita coisa importante. Muitas emoções, né? E muita coisa. Vai ser difícil para ele. Pelo menos uma, você é uma história viva. Uma coisa que tenha me chocado. Emocionado, chocado. Enquanto você pensa naquela casa clandestina lá de São Paulo, onde você foi torturado, você me falou que houve um momento que para você estava claro que você era um homem morto. Eles poderiam matá-lo a qualquer momento, na continuidade da tortura ou por uma decisão de um chefe qualquer para desaparecer com você. Você me disse, naqueles momentos que você sentiu que a morte viria a qualquer momento, você se emocionou, ou tremeu, temeu? Acho que temíamos, claro, mas sempre em condições de fazer alguma coisa contra aquilo que estava ocorrendo, ou tentando denunciar de alguma forma. E muitas vezes conseguimos alguma coisa, porque mesmo entre a reação existia alguém ou alguma pessoa que se dispunha à disposição da gente para denunciar violências da ditadura. Que ano que foi isso, Modesto? O ano do sequestro dele foi depois do AI-5, foi 70 em diante, né? Eu não me lembro exatamente das datas, mas deve ter sido 70, 71 por aí, período em que você foi sequestrado para ser morto. 75. 1975. Só olhando nos dados. Quase no período. A Maria, a mulher do Ela falou Afonso, que é isso? 1975. E 1975 era um período final da ditadura. E continuou isso até hoje. Até hoje. Até hoje pelas sequelas. Por exemplo, vou dar um exemplo típico. Ele era um político brilhante. A ditadura perseguiu todos os homens de bem de tal maneira que houve uma lacuna política, os grandes quadros políticos poderiam fazer esse país avançar de maneira decente e honesta com o Afonsinho, ficou com a lacuna. Até hoje, a lacuna intelectual. Os jovens estudantes que sofreram quase tudo que você sofreu foram castrados. Professores e gênios, seja da Fundação Oswaldo Cruz, seja aqui de Niterói, desta universidade, houve professores aqui, alguns deles eu defendi, que foram levados para o exterior, porque para o sistema capitalista é ótimo, as ditaduras perseguem os intelectuais, eles puxam os intelectuais para eles de forma muito barata, porque o intelectual é um homem que custou caro a família ou a nação, né? E, no entanto, eles ofereciam
E o intelectual aqui, gênio, aceitava ir, como teve até de Niterói, 2 ou 3, do Rio, do Brasil todo, dezenas daqueles que aceitaram ir para os próprios Estados Unidos, para a Suíça, para a França. Como eu encontrei lá um grande cientista, lá em Paris, que era dirigente de um setor lá da Universidade de Paris, porque eles conseguiram levá-lo e ele aceitou primeiro, não só porque era para salvar a sua própria vida, mas aceitou, como me disseram alguns deles, que eles queriam realizar um trabalho científico, correto e bom, e aqui a primeira coisa que fazia era cortar qualquer possibilidade de um homem progressista e de esquerda realizar seus projetos e seus planos. Então, um deles me falou, como eu quero, eu vou aceitar essa ida, ou para a França, ou para a Suíça, ou para os Estados Unidos, porque lá eu vou realizar o meu plano científico, e aqui eu estou castrado para tudo isso, né? Então, as lacunas são inúmeras e que não serão recuperadas nunca mais, porque os grandes quadros ou foram assassinados, morreram, ou tiveram inviabilizado todo o seu caminho intelectual, político e tudo mais que nós tínhamos de melhor. Ou então, o Modesto e o Afonsinho, vamos continuar no próximo programa, convidando o Afonsinho também, sexta-feira que vem, para a sequela da ditadura. A ditadura continuou sequelando esse país até hoje. Exatamente. Em 2012, passou quase 40 anos, seculou, e essa história é uma história triste de contar. Apesar da anistia de 79, nós estamos na televisão, a gente pode contar essa história numa outra versão, que não a lei da anistia, que não anistiou coisa alguma. E estão trazendo as pessoas que viveram essa história ao vivo. O doutor Modesto da Silveira, advogado, e o deputado, sempre deputado Afonso Celso, que continuou a sua trajetória depois da ditadura, com a fundação do PDT, com Brizola, continuou vivo, e está aqui conosco, colocando esse período da história que não pode ser esquecido. Um país que esquece a sua história, tudo pode se repetir, pior, igual, pior, uma coisa terrível. Tem que ter história. O país tem que ter uma história. Daniel, me dê meio minuto só para lembrar o seguinte, o Afonsinho é um dos maiores, mas é apenas um. Milhares, centenas de milhares sofreram. E o Afonsinho, quem quiser fazer uma biografia dele, pega por aí, olha, vai ali no Rio do Ouro, Reforma Agrária do Rio do Ouro. O Afonsinho, quando eu estive lá e falei no seu nome, um dos líderes camponeses daquela reforma agrária que você realizou lá, me levou assim a uma pedra mais ou menos grande e diz, esta é a pedra do Afonsinho. Modesto, o tempo terminou, tem que ser tudo justo. Na próxima. Na próxima, convidamos o Afonsinho de novo, mais uma vez, pulando a cerca com você. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês.